você quiser reunir e poder cantar para adorar a Deus, pode falar comigo, viu? Você pode trazer sua família também para estar cantando e adorando a Deus. Ah, mas tem gente que não é crente no meio, não, mas pode fazer isso também. Chega aqui, junto comigo, para adorar a Deus, né? Para incluir dentro do povo, se fizer isso aqui. Nós vamos incluir esse pessoal. Inclusive, eu fiz uma proposta do irmão João e ficou feliz, né? Cadê o irmão João? Ficou feliz. O irmão João tem uma grande família que não congrega aqui conosco, mas que são servos de Deus. Tem o Josué, tem o Lê, tem filho que está parado. Então, é uma forma de nós trazermos essas pessoas para o local onde eles nunca deveriam ter saído. Amém, meus irmãos? Irmãos também, amém, irmãos? Amém! Eu até tenho uma dúvida, sempre os irmãos estavam aqui. Aleluia. Irmãos, vamos então abrir nossa igreja no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Hoje é grupo da família. E a proposta é trazer uma palavra específica para famílias. Inclusive, a gente fica apertado, porque a gente tem alguns esboços, ou são relativos à família, e a gente tem que fazer mensagem quentinha, né, para vocês. E isso é bom. E a gente aprende também. Quem mais aprende, irmãos, na ministração da palavra, quem mais aprende na igreja é aquele que vai ministrar. Ele aprende quando ele está preparando, quando ele está pesquisando, e depois, quando ele está pregando, ele aprende de novo. Amém? Então é muito bom. Quantos encontraram de uma vez? 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 11. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tem uma tradução que diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quantos anos? 15. E das mãos dos reis da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Agora vamos lá para o versículo 12. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, e prata e ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de árvores, e tudo quanto se achou dos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em outro, em todo o seu domínio. Isso está me parecendo uma ostentação, né, irmãos? Ostentando tudo que tem, né? Vamos lá. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias:
ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederam de ti, e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no pasto do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Amém, meus irmãos? Irmãos, a passagem que nós temos lido se refere ao rei Ezequias, filho de Acaz e pai do rei Manassés. O nome Ezequias significa fortalecido por Deus. O nome Ezequias significa fortalecido por Deus. E quando nós vemos a história de Ezequias, nós vemos que Ezequias, de fato, ele foi um rei fortalecido por Deus. A sua história, ele realizou muitas proezas. A Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Foi um rei que agradou a Deus no seu reinado. No entanto, a Bíblia diz que aos 39 anos, segundo os estudiosos, ele foi acometido de uma enfermidade. Eu acho que 39 anos é bastante jovem para um rei. E ele agora recebeu uma notícia. Primeiro, ele adoece. E estando ele doente, a Bíblia diz que ele é visitado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías era um profeta muito respeitado. Então, quando o profeta Isaías bradava, eu acredito que as pessoas estremeciam, porque ele era o nome de Deus. E Isaías, então, diante do rei Ezequias, ele profetiza para ele. Ele disse: assim diz o Senhor. Imagine um homem como Isaías bradando diante de nós, né? E diz: assim diz o Senhor. Que situação que a gente vive. Então imagina a tensão que Ezequias ficou ao receber uma advertência de Isaías. E quando ele diz: assim diz o Senhor, aí ele profetiza: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aqui eu quero colocar um tema nessa mensagem, que é: invista na sua posteridade. Vamos lá? Invista na tua posteridade. O que é a nossa posteridade? A nossa posteridade é a nossa descendência. São os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos bisnetos, tataranetos, aqueles que nós não vamos nem conhecer, mas que são a nossa posteridade, a nossa descendência. E a Bíblia, quando Deus usa Isaías para profetizar para Ezequias, ele não estava falando de arrumar a casa, de ordenar a casa, de colocar a casa em ordem, porque o palácio do rei estava em desordem. Não é isso que ele estava querendo dizer. Porque a casa do rei, certamente, tinha muitos criados, muitas pessoas encarregadas dessa tarefa. No entanto, a que Deus se referia, ele estava dizendo para Ezequias para colocar em ordem a sua descendência, colocar em ordem a sua casa, porque Deus tinha um projeto para toda a sua descendência. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida aqui e achamos que o projeto de Deus é só para nós. No entanto, o projeto de Deus não é só para mim, não é só para a minha vida, não é somente para a minha geração. Deus é Deus de gerações. A Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade em eternidade. Então Deus, a sua presciência, Ele nos vê aqui hoje, Ele conhece os nossos ascendentes, que são aqueles que nos geraram, mas Ele também conhece a nossa descendência. E o propósito de Deus é que a nossa descendência também nos sirva. Então, quando Ele diz para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Contudo, a Bíblia diz, queridos irmãos, que Ezequias via
para a parede e começa a orar a Deus. E ele era um homem tão íntegro. Então eu entendo que quando a Bíblia diz que ele colocar a sua casa em ordem, também não se referia à sua vida espiritual, porque Ezequias, ele era um homem que havia feito muitas coisas diante do Senhor, coisas que agradaram a Deus. Diz a Bíblia que ele tirou os postos ímpios, ele removeu toda a idolatria do povo, ele trouxe a presença de Deus para Israel. Ezequias agora, ele era um rei que ele agradava a Deus. E nós vemos na sua oração que esse foi o argumento que ele utilizou para com Deus quando ele se voltou para a parede. Ele disse para Deus: Senhor, tu tens sabido, o Senhor sabe que eu andei retamente perante o Senhor. Olha o argumento que esse homem tinha. Ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha crédito na casa. Ele entra diante de Deus com autoridade, com graça, né? Logicamente com humildade e tudo, mas ele apresentou a sua vida perante Deus. E foi tão forte a sua argumentação que a Bíblia diz que antes que Isaías chegasse lá no portão do palácio para sair, o Senhor disse a Isaías: volta lá. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que autoridade que esse homem tinha diante do Senhor. Que graça que ele tinha diante de Deus no sentido de orar e ter a sua resposta imediata. De forma que Deus voltou atrás na sua palavra. E atenção à oração de Ezequias. E diz que Deus disse: volta lá e diga-lhe que eu lhe acrescentarei mais 15 anos. Aí eu pergunto aos irmãos: se você estiver quase na hora de ir embora, você sendo rei, lógico, se você tiver uma vida miserável, uma vida terrível, de muito sofrimento, quase morrendo, um sofrimento tremendo, uma pobreza tremenda, e às vezes está na hora de Deus te levar, às vezes você fala: não, está na hora mesmo, Senhor, tu está sofrendo, né? Está aí um sofrimento tremendo, então bora, né? Deus quer levar, bora, está na hora mesmo, o Senhor tem toda a razão. Mas imagine você sendo rei, imagine você sendo dono de muita riqueza, de muito prestígio, e você com 39 anos, Deus fala para você que vai te levar. Você vai ficar triste ou vai ficar alegre? Vai ficar triste, vai ou não vai? Mas aí Deus agora chega perto de você e fala assim: ó, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Você vai ficar triste ou alegre? Com certeza vai ficar feliz. E são mais 15 anos de reinado. São 15 anos na nata, né? Andando por cima da nata, andando no meio da riqueza, dominando. Então, quando ele ora dessa forma e ele recebe mais 15 anos de vida, é uma pergunta de nós: é uma grande bênção ou não? Sim ou não? Sim. É uma grande bênção. É uma grande bênção. Mas, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos e imaginar e decidir muito bem o que nós vamos fazer com as bênçãos que nós recebemos de Deus. Muitas vezes, irmão Pedro, a gente recebe bênçãos da parte do Senhor e nós, as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor, nós não sabemos administrá-las. Nós não sabemos, nós não valorizamos. Talvez na hora que recebemos, irmã Glória, a gente valoriza tudo naquela hora, mas depois de investigado. Qual foi a ordem que Deus havia dado para Ezequias quando ele estava doente? Põe a tua casa em ordem. Vamos lá? Põe a tua casa em ordem. Ou seja, havia algo que estava precisando ser organizado. Ninguém está pronto para morrer se a sua casa estiver em desordem. Ninguém está pronto para morrer. Você só estará pronto para morrer quando a sua casa, quando a sua descendência, quando tiver tudo certinho. Aí você fala assim: desfere teu servo em paz. Mas se tiver alguma pendência, e Deus, a sua presciência, ele percebia que havia pendências na vida de Ezequias nesse sentido, de colocar a casa em ordem. Porque Deus não era somente de Ezequias, Deus era Deus da descendência de Ezequias. Deus não é somente seu Deus, mas é Deus da sua descendência. Ele é Deus do teu filho, Ele é Deus dos teus netos, e Ele quer continuar sendo louvado e adorado pela sua casa, pela sua descendência. E é por isso que Deus então diz para ele: põe a tua casa em ordem. Louvado seja Deus. Deus tem compromisso com a nossa casa.
E Deus quer que a nossa casa, a nossa descendência, Ele quer que a nossa descendência também tenha compromisso com Ele. Quando eu leio lá em Apocalipse 14, versículo 13, eu até anotei aqui, diz assim: bem-aventurados os que morrem no Senhor, para que descansem e as suas obras os acompanhem. Aí alguém pode dizer assim: mas isso até quer dizer acompanhe lá para a eternidade. Mas aí eu pergunto: Deus é Deus da eternidade, Deus é Deus que está do outro lado, mas Ele está aqui também. Deus não é Deus só de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, obras que eu realize aqui, irmãos, não serve só para levar, não serve só para levar lá para a eternidade, para apresentar diante de Deus, não. A obra que eu realizo aqui, ela fica pendente, é o nosso legado, o nosso legado que permanece aqui. Me permite abrir um parênteses aqui e fazer menção do irmão Agenor, que foi pai do nosso irmão Isaac. Eu não o conheci, não tive o privilégio, mas este homem, eu já ouvi falar tanto deste homem aqui na igreja, em outros lugares, a forma que ele era, como ele gostava de evangelizar, como ele fazia a obra de Deus. Esse homem deixou um legado, inclusive para mim, que não o conheci pessoalmente. Sim ou não? Um legado. Isso nos inspira, irmãos. Tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos para adorar a Deus, a nossa vida santificada perante o Senhor, isso é um legado que nós deixamos não somente diante da nossa casa, não somente diante da nossa descendência, mas diante de todos aqueles que nos conhecem, e por incrível que pareça, até mesmo diante daqueles que nós não conhecemos. Isso aconteceu na vida. Eu não conheci seu pai, não sei nem como é que ele é. A foto dele, não sei do que ele parece. Ele parece com você? Parece comigo? Então não posso. Eu não posso daquela unção, daquela graça, daquela exposição. E olha que eu gosto de fazer o que ele fazia, tá? Pergunta até para você ver. Entregar folheto. Eu amo entregar folheto. Se tem uma coisa que eu gosto de entregar folheto, falar: Jesus te ama, e tem uma obra na sua vida. Né? Mas isso é muito bom, isso é legado, irmão. E legado, a gente parte, mas o legado fica. O testemunho fica. A nossa vida, ela vai iluminar a vida de outras pessoas, vai deixar uma marca que vai influenciar outras pessoas. É por isso que a Bíblia foi escrita, que tudo que foi escrito dos homens de Deus, nós nos inspiramos na vida desses homens. Nós nos inspiramos na vida de Paulo, nos inspiramos na vida de João, nos inspiramos na vida de Abraão. Eles nos trazem inspiração. Eles já partiram há muito tempo, mas a vida deles ficou o legado para nós. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós. Aleluia. Então, Deus atende então a oração de Ezequias. 15 anos. Já pensou, irmãos? 15 anos mais reinando. Camarada para ser presidente, 4 anos, em uma luta, e você faz tanta coisa só para ser o presidente. Agora imagina, na época da monarquia, que era muito melhor do que ser presidente, não tinha oposição, não tinha essa dificuldade toda, né? E o camarada ele reinava soberanamente, e ele recebe 15 anos a mais de reinado. Não teve uma bênção nas mãos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eles estavam com a bênção, e a bênção dele era o quê? Mais 15 anos de vida. Mas a proposta de Deus, ele estava de pé. E qual era a proposta de Deus? Põe em ordem a tua casa. Então ele fez o pedido a Deus, Deus respondeu, mas havia ainda um pedido de Deus para ele, uma ordem de Deus para ele, que ele deveria responder. Mas quando nós lemos a história desse rei, e segundo a Bíblia foi um dos reis mais proeminentes, que igual eles, depois dele não houve outro igual. Depois do rei Ezequias não houve outro rei semelhante a ele. Mas havia uma pendência na vida dele, e a pendência era colocar em ordem a sua casa. Aleluia. Colocar em ordem a sua casa. Casa fala de descendência. E o que seria? Vamos desenhar um pouco mais, né? Vamos esclarecer. O que seria colocar em ordem a nossa casa?